Boa tarde, boa noite, queridos companheiros, irmãos de caminhada. Hoje, no dia 11 de outubro de 2022, no mês em que nós estamos comemorando 3 anos da nossa casa, Meimei Coquitlam Society, estamos recebendo a nossa companheira Guiomar Castelo, lá de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A Guiomar é de 2 instituições espíritas, o Instituto Espírita Bezerra de Menezes e a Sociedade Espírita Fraternidade, ambas em Niterói. E Guiomar hoje vai conversar conosco sobre o tema Espiritismo e você. Muito obrigada mais uma vez, Guiomar. A Priscila, nossa companheira, está aqui e ela fará a leitura da página, seguida da prece. Boa noite, gente. A gente vai fazer a leitura do Fonte Viva, Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a lição de hoje é a lição de número 46, na cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus 27, 42. Sim, ele redimira a muitos. Estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastado de sangue, no madeiro e ressurgia, à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre nos círculos de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos, se assim desejarmos, vamos respirar fundo. Amigo Jesus, muito obrigado por mais um dia, por mais a oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos os 3 anos da nossa casa, da Meimei Coquitlam Society. Agradecemos a Meimei, agradecemos a todos os nossos amigos e irmãos que estiveram na nossa caminhada, os encarnados e desencarnados, e aos nossos palestrantes também. Que o nosso estudo de hoje seja muito proveitoso, que a nossa palestrante tenha a palavra fácil e que a gente consiga absorver o máximo possível. Que assim seja. Obrigada, Guiomar. Com você. Boa noite, companheiros. Eu acho que eu estou com o microfone fechado. Ok. Boa noite, companheiros. É uma alegria imensa estar com todos, rogando a Jesus que encontre no coração de cada um de nós instrumentos de sua paz. Muito importante o aniversário da casa, porque cada casa espírita que surge é um foco de luz, não é? E esse mês é um mês iluminado, porque além de completarmos o aniversário
a Casa de Meimei, esse trabalho que vem sendo desenvolvido, também é o mês de Kardec, que nós reverenciamos em função de ser o mês onde se comemora o seu nascimento e ficou sendo assim o mês de Kardec, não é? E é importante sempre lembrar, não é, desta pessoa, deste espírito elevadíssimo, não é, que foi nessa encarnação, o professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio, que nasceu de uma família muito culta e que, por isso mesmo, foi levado aos estudos juntamente do mestre Pestalozzi, lá em Yverdon, na Suíça, e, após completar os estudos, ele retorna à França. Aí não à sua cidade de nascimento, Lyon, mas vai para Paris. E ali começa a trabalhar na profissão que ele tanto amava, que era ser professor, mas era um homem da ciência, versado em inúmeras ciências, né? Em astronomia, matemática, álgebra, biologia, enfim. Era um homem da ciência e, por isso mesmo, muito voltado para o método científico. E publicou diversas obras, sempre no contexto da educação. Mas que surge aquele movimento em que os espíritos se revelam à humanidade e ele, então, começa a ouvir falar, não é, dos eventos que aconteciam. Porque há que contextualizar que, naquela época, nós não tínhamos a televisão, o teatro era incipiente, e não tínhamos o Face Fofoca Book, as redes sociais. Então, os eventos que se davam sociais eram diferentes, eram nas casas das pessoas. Tínhamos saraus literários, saraus musicais, as pessoas se reuniam, e começou, então, a haver aquele movimento, porque as mesas falavam, as mesas eram girantes, e o professor Hippolyte dirá, então, a menos que me provem que uma mesa possui um cérebro para pensar, não posso acreditar que isso aconteça. E o que acontece, então? Os seus amigos começam a lhe falar, mas o primeiro amigo que vai falar com ele é um amigo italiano, descendência italiana. E a gente sabe que os italianos têm aquele jeito de falar peculiar. E ele sabia que seu amigo era entusiasta demais, né? Minimizou aquilo que ele trouxe. Mas outros tantos foram chegando até que ele é convidado, né, a ir à casa de pessoas conhecidas, a senhora Baudin, as meninas que eram médiuns, a senhora Plantier, enfim. Ele começa a ir a essas a perceber que havia ali algo além daquela suposta imaginação. E então, por um axioma, ou seja, uma verdade provada, um efeito inteligente necessariamente tem que ter uma causa inteligente, não é? Então, ele se apercebe que havia ali uma manifestação de inteligências extracorpóreas e começa a aprofundar estudos nesse sentido. Até que um dia, uma dessas inteligências, um espírito de nome Zéfiro, irá dizer a ele que ele, em uma passada reencarnação, em que ele foi um sacerdote dentro do povo druida, foi um sacerdote druida, e tiveram o nome de Allan Kardec. Então, quando ele começa a compilar, né, a fazer toda a codificar a obra, não é? Tornar fácil de ser estudado por nós tudo aquilo que os espíritos trouxeram como informação, né? E ele, então, trará a codificação, ele assina com o nome de Allan Kardec, para que não fosse misturado, não é? O seu trabalho enquanto professor e o seu trabalho enquanto codificador da doutrina espírita. E ali ele comprova, mais uma vez, aquilo que o evangelista João
trouxe no seu Evangelho, no capítulo 15, quando Jesus nos prometeu que enviaria um Consolador. Mas esse Consolador viria quando nós tivéssemos condições de compreender, né? Meios de compreensão. E então esse Consolador, não é? Entendemos que é a doutrina espírita. E a doutrina espírita, né? Nas palavras do benfeitor Camilo, na psicografia de José Raul Teixeira, é todo um mapa, uma luz que se derrama sobre nós para nos trazer, não é, o consolo, o conhecimento, mas, acima de tudo, a esperança, firmando-se nos seus 3 patamares, não é? De filosofia, com moral, de religião, ligando-nos à divindade, e de ciência, por descortinar, tirar o véu do mundo espiritual. O benfeitor Emmanuel, quando foi perguntado a Chico Xavier sobre o espiritismo, irá responder na questão de número 352 de O Consolador, que o espiritismo é o espiritismo evangélico, não é? É aquele evento que vem levantar o véu dos ensinamentos, nos trazer estes ensinamentos para que a gente pudesse não só compreendê-los e estudá-los, como utilizá-los na nossa própria vida, né? Então, isso é muito interessante, até porque, dentro destes princípios básicos, vamos encontrar, não é? A imortalidade da alma, a presença de Deus como essa inteligência suprema, quando Kardec irá perguntar na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Ele não pergunta quem, não é? Ele pergunta que. E aí os benfeitores espirituais dirão que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, aquilo que nós, segundo a questão de número 10, na sua resposta, ainda não temos as condições necessárias para compreender Deus na sua magnitude. Nós podemos compreendê-lo através de seus atributos, né? E de sua obra, que é a criação, e quão perfeita ela é. Então, trará Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, com a reencarnação, que nos traz tantas explicações, não é? Quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições, nos mostrando a justiça divina, não é? Que nós reencarnamos para nos resolvermos, para nos melhorarmos e para progredirmos, porque todos estamos sob a lei de progresso. E então, quando na questão de número 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas como poderá fazer, não é, uma pessoa que não conseguiu em uma reencarnação, em uma encarnação, dar conta de desenvolver tudo aquilo que necessitava, né? Os benfeitores irão dizer o quê? Sofrendo a prova de uma nova reencarnação. Então, tudo aquilo que a gente não consegue resolver em uma, viemos numa próxima reencarnação, numa próxima oportunidade reencarnatória para resolver essas arestas, juntamente daqueles com quem não soubemos amar, né, em sua plenitude, não soubemos compreender. Então, a reencarnação, né, sendo a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, né, é um princípio da doutrina espírita que vem se tornando a cada dia mais próximo, né? Quando Kardec disse que se um dia a ciência contrariasse a doutrina espírita, que a gente ficasse com a ciência. Mas até hoje, o que a gente vê
é a ciência vindo a acompanhar aquilo que Kardec já nos trouxera, como Gabriel Delany coloca em suas obras, né? Kardec foi além do seu tempo, trazendo uma doutrina que cientificamente seria comprovada. Hoje nós temos Elon Musk cobrando uma módica quantia, que a gente podendo pagaria, iríamos a Marte, iríamos fazer viagens extraplanetárias, né? Então, a pluralidade dos mundos habitados, porque seria até uma ousadia da nossa parte imaginar que um planeta como o nosso, né, tão minúsculo, dentro de um sistema solar, dentro de uma realidade de mundo extra superior, sermos o único mundo habitado, né? Então, temos essa pluralidade dos mundos habitados e, finalmente, a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a mediunidade. E foi através da mediunidade que os espíritos puderam nos trazer todo esse corpo de doutrina. Mas Kardec, então, codifica a doutrina, mas, paralelamente a isso, ele resolve reunir seus amigos, os homens da ciência, médiuns de moral ilibada, pessoas de boa vontade, respeitáveis, e ele os reúne e funda uma sociedade. Essa sociedade terá lugar em sua própria casa, lá na Rua dos Mártires. E ele coordenará esse trabalho por 11 anos e alguns meses. E esse trabalho todo será realizado às suas próprias expensas. Isso é, ele custeava isso tudo, apesar de ter 2 trabalhos, 2 empregos que lhe eram indispensáveis para a sua sobrevivência, né? Ele conseguia ter tempo para isso tudo. E então ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é? E, fruto dessas reuniões, surgiu a Revista Espírita, a que ele acrescentou como título o Jornal de Estudos Psicológicos. E ali eles traziam o fruto das suas reuniões, que seja das correspondências, das comunicações mediúnicas, das evocações, ditados, assuntos variados, não é? Os espíritos lhe disseram: vai, traz assuntos variados e vale mais que não admitas uma verdade do que venhas a admitir alguma coisa que seja duvidosa, né? Essa informação lhe feita pela médium Madame de Perrance. E nessas reuniões eles tinham como base discutir, mas jamais disputar, mostrando, não é, aquela veia de mestre que Kardec tinha, não é? Discutirem, aprofundarem os conhecimentos, mas jamais disputarem, não é? Quem estaria com mais conhecimentos ou menos conhecimento. Enfim, e então, como fruto desse trabalho, ele começa a publicar, né, em 1858, o primeiro volume, eram volumes mensais que ele depois formatava em volume anual, 1858 até 1869. E na revista de 1869, e mais precisamente no mês de junho, ele vai colocar um artigo de sua autoria intitulado O Caminho da Vida, e que nós escolhemos como reflexão na noite de hoje, por ter a ver com o trabalho realizado pela Casa de Meimei e por também ser uma singela homenagem a esse espírito que nos trouxe um fruto de um trabalho tão grande que até hoje, quanto mais estudamos, mais desejo temos de estudar, né? Que nos motiva, que nos envolve. Então, nesse caminho da vida,
ele vai falar, né, sobre assuntos variados, dizendo que muitas vezes as pessoas objetavam a questão reencarnatória em função do esquecimento do passado. E ele vai trazer isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando, não é, sobre essa questão das pessoas estarem sempre discutindo por que eu não lembro, né, se eu tive outra reencarnação. E cientificamente nos dizendo que é uma grande bênção que Deus nos dá nós não nos lembrarmos do passado, porque isso seria, muitas vezes, um impedimento para o nosso progresso. Um exemplo clássico, se numa reencarnação nós fomos antropófagos, o que isso hoje nos traria como benefício? Não é? Nós já não somos, abandonamos tudo isso, são práticas que a nossa sociedade não permite, então não traria vantagem alguma, né? Então ele vai falar sobre esse caminho da vida e nos diz que a nossa vida seria como uma estrada, mas uma estrada que para vocês aí no Canadá é muito comum, mas para nós aqui já não é bem assim, né? Uma estrada com asfalto muito bom, muito perfeito, as faixas de segurança muito bem pintadas, com muito espaço, com acostamentos amplos, uma estrada maravilhosa que nós vamos caminhando por ela. E vamos muito tranquilos caminhando por essa estrada. Mas, de repente, surge uma densa floresta que nós temos que atravessar. E quando a gente adentra essa floresta, nós temos situações difíceis. Por quê? Não temos mapa, não temos GPS e é tão densa essa floresta que a luz do sol não atravessa. Então, estamos na escuridão, envolvidos por uma floresta muito densa. E aí a gente se atrapalha, porque há vegetações que têm picos, que nos machucam, que nos fazem sangrar, há cipós que quase nos afogam, e a gente tem uma dificuldade muito grande de andar, tentar cruzar aquilo para voltar para a estrada, mas pensa até que está andando em círculos, porque parece sempre que está no mesmo lugar. Mas vai indo, vai indo, vai indo, e, enfim, consegue sair da floresta e retornar para a estrada. Mas, quando olhamos para nós, estamos muito machucados, sangrando, os pés em chagas vivas, porque o chão era extremamente irregular, e nós estamos nos sentindo fracos. Foi uma dificuldade muito grande para conseguirmos atravessar aquilo. Mas a gente já está na estrada novamente, nos anima ter aquele local mais aprazível e a gente começa a retomar a caminhada. E, de repente, nessa retomada, surge outra floresta. Só que aí nós já sabemos o que nos espera. Então, já temos uma noção melhor de como caminhar, não é? De que plantas evitar, de que arbustos são que nos machucam, caminhos que não machucassem tanto os nossos pés, e já não é tão difícil e doloroso cruzar essa floresta. E a gente vai indo, vai indo, vai indo e consegue sair dela. E retoma a estrada. E aí a gente já está com menos ferimentos, os pés já não estão tão machucados. E aí a gente vai andando pela estrada e quando vamos entrar novamente na floresta, que se apresenta mais uma vez, surge um lenhador. E esse lenhador nos dá
alguns conselhos, algumas orientações. E nós ficamos muito felizes e muito gratos com essas orientações que fazem com que a gente atravesse dessa vez a floresta com muito menos danos, com mais habilidade, né? E sair dela torna-se uma aventura não tão penosa. E percebemos que a estrada ela é em ascendente e nós estamos subindo uma montanha. E a próxima floresta se torna bem mais fácil e aprazível e a gente chega no topo da montanha. Quando chegamos no topo da montanha, nós olhamos para trás, para o caminho que atravessamos. E a gente pensa, meu Deus, como eu consegui atravessar isso tudo? E começamos a ver que por outras estradas sobem outros companheiros que se encontram na mesma situação que nós, com dificuldades para atravessar as suas florestas, com muitos machucados, sangrando, com os pés muito danificados. E aí surge um ancião, e esse ancião começa a conversar conosco, a dizer, não é, que nós fomos bravos, que conseguimos chegar até ali. E nós nos lembramos que houve no caminho um lenhador que nos ajudou. E esse ancião nos diz: agora, você ficar aqui no topo da montanha, sem ter o que fazer, sem nenhum desafio, porque aqui a estrada já está no seu final, toda harmoniosa, você se sentiria muito entediado, você não gostaria disto. Então, você gostaria de retomar a atividade. E aí nós nos lembramos que lá, quando estávamos na floresta, surgiu também um certo cavalheiro que nos disse que se fôssemos para a orla, era muito mais agradável, mas, no entanto, havia um abismo que era necessário cruzar e que de 1000 pessoas, apenas uma conseguia. E aqueles 999 que não conseguiam caíam num fosso, onde, no final, ardia a terra e eles não tinham chance de sair dali nem de se recuperar. E o ancião, então, nos fala como Deus criaria um local de onde as pessoas não pudessem se recuperar, ficar ali eternamente. Não, isso foi uma alegoria, foi uma tentação que te surgiu para ver se você desviava o seu caminho, mas você manteve-se na estrada e na floresta e não ousou procurar por essas coisas. E então, eu te sugiro, por que é que você não retoma o caminho e vai ajudar a esses irmãos que estão com tantas dificuldades para atravessar as suas florestas e conseguirem chegar até aqui e assim se habilitarem a ajudar outros que começarão na estrada? E assim é o Espiritismo e nós. A grande maioria de nós aporta na doutrina com a floresta no seu início. Muitas dores, muito sangramento, muitos machucados, os pés danificados, uma luta cansativa e esgotante. E surge, então, essa possibilidade de encontrarmos um caminho que nos torna a jornada menos dolorosa. Não a retira as florestas que temos que ultrapassar, mas faz com que as ultrapassemos com muito mais facilidade. Primeiro, pela compreensão,
segundo pelo entendimento, não é? Pelo consolo, pela certeza de que, embora estejamos em momentos que não são tão agradáveis como aqueles da estrada esplendorosa, nós vamos chegar até lá. E sabemos que ao topo da montanha estaremos com a conquista de termos atravessado tudo isto. E quem nos dá este suporte é a doutrina espírita, é o espiritismo que traz até nós a mensagem do Cristo redivivo, não é? O consolador evangélico, na certeza de que todos nós vamos caminhando para um Pai de misericórdia, porque todos estamos sob a lei de progresso. E o evangelista Mateus irá trazer as palavras de Jesus quando Jesus nos fala: vós sois a luz do mundo. Então somos nós que temos que iluminar o nosso caminho e o caminho do nosso próximo, porque essa é a virtude. E Kardec, então, pergunta, na questão de número 893 de O Livro dos Espíritos, aos amigos espirituais, qual a maior de todas as virtudes. E aí, quando a gente lê essa questão, a gente fica pensando, meu Deus, como eu estou longe de ser virtuoso. Porque pensamos numa virtude, o amor. Ah, sim, eu amo. Amo muito os meus filhos, o meu pai, os meus parentes. Mas o que o Cristo nos diz é que realmente amaremos quando formos capazes de amar o filho do outro, o pai, o irmão, como amamos o nosso próprio. E aí a gente pensa que ainda não consegue amar de verdade. Pensamos no perdão. Ah, o perdão é uma virtude. Ah, não, mas essa virtude eu tenho porque eu já sei perdoar, né? Então a gente perdoa porque teve uma discordância com um companheiro nosso. Mas aí dizemos o que para ele? Olha, meu querido, eu te perdoei, mas por favor não cruza mais o meu caminho. Quando eu estiver nessa calçada, você atravessa para outra. Eu ainda não aprendi o perdão. Aí a gente pensa na caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Que virtude a caridade! Mas aí nós nos lembramos que muitas vezes fazemos a caridade, mas queremos o patrocínio, queremos a publicidade. Ela ainda não é desinteressada. Então, lendo essa questão, nós pensamos, meu Deus, como eu estou longe da virtude. E aí os benfeitores espirituais irão responder o que serena o nosso coração. Haverá virtude toda a vez que nós lutarmos voluntariamente contra os nossos maus pendores. Então, a virtude se torna algo próximo quando eu tenho um pensamento que a minha consciência, onde estão escritas as leis de Deus, me acusa de não ser um pensamento virtuoso, eu luto contra ele. Não, não, não. Eu não vou pensar assim. Não, eu perdoei o fulano. Perdoar é esquecer o passado e seguirmos daqui para frente, sem que eu deseje mal, sem que eu vibre quando ele tem um percalço em sua vida. Então, desenvolver virtudes é tentarmos a cada dia agir contra as nossas más tendências. E é por isso que Jesus nos disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. E adversário, a gente sempre pensa naquele de fora, naquele companheiro que é um desafio. Mas adversário também são estas trevas que nós carregamos. E que quando Cristo nos disse, não é? Esses adversários internos, e quando Cristo nos disse que nós somos a luz do mundo, ele quis dizer: ilumina-te,
porque depois o evangelista Lucas, no seu capítulo 11, irá dizer que o Cristo nos advertiu: cuida para a luz que há em ti não ser trevas. Então temos que ter este cuidado. E este cuidado nós temos ao trabalhar a doutrina espírita na nossa realidade. O espiritismo comigo. O que eu faço com aquilo que eu aprendo com os ensinamentos destes amigos espirituais que estão ao nosso alcance. E também, quando temos uma casa que se propõe, em 3 anos de trabalho, a trazer luz, consolo, esperança, a trazer motivação para o estudo, a trazer a oportunidade de cada um de nós, a cada vez estarmos mais próximos dos ensinamentos destes amigos espirituais, que vêm para junto de nós, para nos ajudar. São esses lenhadores do caminho que Kardec nos trouxe, que estão sempre nos orientando. Por isso devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, melhorando sempre a nossa sintonia, sempre a nossa vibração. E assim, meus companheiros, eu convido a todos para que levemos o nosso pensamento, agradecendo ao Pai de amor e misericórdia a oportunidade de estarmos juntos em data tão festiva como a comemoração de um trabalho do Cristo que ilumina e que está em terras distantes, levando a mensagem, multiplicando essa mensagem de paz, de amor, de caridade, que é o amor em ação. Agradecemos muito, Senhor, por esse trabalho, mas agradecemos muito também ao nosso codificador, que trabalhou incansavelmente para nos trazer esta doutrina, que tem sido um guia excepcional em nossas vidas, que tem sido um diferencial, que nos trouxe a paz, a luz, a compreensão. Mestre querido, que possamos vibrar sempre na tua paz. E assim seja.